essa busca da tal partícula, desculpe a má palavra, partícula de Deus, que eles propagam aí, essa partícula, não, na verdade a gente pode afirmar com a maior segurança que se trata de um delírio cientificista, né? Absoluto. É isso, professor? Veja, se você tentar encontrar a razão da existência da matéria numa partícula da matéria, é coisa de QI 12. Quer dizer, não sabe o que é matéria. Ele diz, tem essa partícula, bom, tá bem, e de onde surgiu essa partícula? Tudo surgiu dessa partícula, exceto a partícula. É um raciocínio simples, mas tem pessoas que estudam muito, mas são incapazes de fazer este. Pois o Richard Dawkins, quando está entrevistado, falou, Dr. Dawkins, qual é a origem da vida? Foram os extraterrestres que a trouxeram. E ninguém se lembrou de perguntar, mas eles não estavam vivos quando trouxeram? Né? Então, isto quer dizer, entre o ato e o dado, não tem negociação. Se eles estão estudando partículas, etc., eles estão estudando dados. O ato não pode ser estudado por esses meios. O ato só pode ser estudado por participação no ato. Né? Senão, você sempre vai ver apenas os produtos dele, e não ele mesmo. Não é isso? Então, na vida existe uma série, muitas coisas, até muito mais simples, que só podem ser conhecidas por participação. Eu dei o exemplo da força física. Você só conhece a força física fazendo força física. Né? Se você mostrar um retrato seu, você aparece lá todo musculoso e tal, você não está sentindo força nenhuma. Você não está vendo a força. Né? Você está vendo o resultado do exercício anterior da força. Fiz exercício durante 30 anos, fiquei assim. Mas esse é o resultado, não é a força. Então, se até uma coisa tão simples como a força física só pode ser conhecida mediante o seu exercício, senão você não teria sequer o conceito dela, né? Quanto mais o ato da existência, o ato, por assim dizer, existenciante, que está subentendido em toda a existência. Se você quiser observá-lo como coisa, então você só pode pegar o quê? Os produtos dele, já acabados. É isso? Mas, por exemplo, quando você lê um livro, você está lendo lá o Louis Lavelle. Muito bem. Qual é o dado? O dado é um pedaço de papel com uns sinaizinhos pretos. Este é o único dado. Você ver isto significa que você entendeu o que o Louis Lavelle escreveu? Não. O que você tem que fazer? Você tem que refazer o ato. Você tem que pensar de novo o que já pensou. Ou seja, você participa do ato que criou aquele escrito. Senão você não vai entender nada. Agora, se isto é assim, até com relação a um objeto banal como um livro, como não será com relação à totalidade do real? Então, vamos dizer, a hipótese do conhecimento científico disso é nula. Todo conhecimento científico só se refere ao dado. Então, por exemplo, você diz, aqui eu vou descobrir a partícula que explica tudo. Bom, então ela vai ter que explicar também a sua capacidade de compreendê-la. Agora, como é que nós vamos fazer aqui? Está aqui a partícula inicial e eu tenho toda a cadeia dedutiva que leva desde essa partícula inicial até o dia que o seu fulano de tal tirou seu diploma de física e a explicou. Isso é absolutamente inconcebível.
Agora, qual é a solução que as pessoas encontram para isto? O recurso é sempre suprimir o ato e ficar só com os dados, e tentar transformar tudo em dado, de maneira que não haja ato, não haja criação, não haja consciência, não haja coisa alguma. Mas é claro que isso é um bicho que se morde pela sua própria cauda. A ideia de você transformar o ser humano num produto industrial. Você vai montar seres humanos. Com partes, pedaços, etc, etc. Ou por clonagem, etc, etc. Então, você o reduziu totalmente a um dado. Ótimo, os outros viraram dados, mas e você? Que fez tudo isso? Tinha um ato por trás ou também você não fez nada? Não tem como escapar do ato. E conhecer o ser é conhecer através do seu ato. Qual é o ato do ser? A nossa liberdade. Ele se expressa através da nossa liberdade e da superfície externa de contraste pelo qual esse ato se reconhece no mundo. Porque reconhecer-se no puro vazio, sem superfície de contraste, isso aí só a liberdade absoluta que pode. Isso só Deus pode. Nós não podemos. Nós só podemos conhecer a nossa liberdade. Enquanto seres limitados, nós só podemos conhecer a nossa liberdade porque ela é limitada. Está entendendo? Então, é assim. Tem aqui uma luta de boxe, de jiu-jitsu, qualquer coisa. Né? Como é que você sabe que um cara ganhou? Porque tinha outro lá para apanhar, né? Se não tivesse ninguém, o nego entra sozinho, ganhei. Significa alguma coisa? Não significa absolutamente nada. Então isso quer dizer que a existência, transformar o obstáculo em instrumento. Este é o exercício da nossa liberdade na realidade externa, no mundo. Mas é só isso que existe? Não. Existe o exercício da liberdade para dentro, que é a autocriação e reforço da sua identidade espiritual. E, diz o Lavelle, é justamente quando a sua liberdade externa acabou, quando você está reduzido a total miséria e impotência, que você é obrigado a se voltar para dentro e viver da sua identidade espiritual. É a situação, vamos dizer, de um prisioneiro no campo de concentração, de um doente terminal, de uma pessoa totalmente desamparada, marginalizada, a quem todo mundo virou as costas. Então, estas situações, elas são abençoadas, de certa